Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa última live, né, da Jornada da Mulher Selvagem para o 15º capítulo. Gente, que incrível a gente poder chegar nessa jornada tão maravilhosa deste livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, né? E sempre com a parceria da psicóloga Cíntia Mantelo. Hoje, esse 15º capítulo não tem conto, mas tem cada ensinamento, tem assim muita coisa bacana. Então fiquem conosco, cliquem aí no coraçãozinho. Vocês que estão entrando, boa noite. Eu sou a psicóloga Maria Santos, né? E a gente está com essa proposta de estarmos conversando hoje sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, né? E hoje nós estamos finalizando aí esse ciclo de lives referente a este livro tão incrível. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada por cada pessoa que está participando. Manda aviãozinho, né, Maria? Convida aí a coleguinha para estar junto, para a gente encerrar esse livro com chave de ouro. Exatamente. Vocês que estão nos acompanhando, seja ao vivo, seja para reprise, pela reprise, sintam-se muito acolhidos, abraçados, né? Porque hoje a gente está aí finalizando o nosso projeto da Jornada da Mulher Selvagem com o 15º capítulo. Esse capítulo, né, Agir como a Sombra, né? O último capítulo do livro que Clarissa vem trazer para a gente realmente aí o fechamento de tantos ensinamentos, de tantos aprendizados, né? E esse último capítulo ele vai nos guiar, assim como todos os outros capítulos que ela fez, né? Vai fazer um fechamento de tudo. E depois eu acho que desse último capítulo da donzela sem mãos foi muito forte, muito impactante. E aí vem justamente esse outro capítulo para fechar tantos aprendizados, né? E o lobo ele vai conseguir agir como a sombra, né? Andar pela floresta quase que despercebido. O arquétipo que a gente vem falando aí nessa jornada, né, da mulher selvagem age exatamente como um lobo. Em algum momento nós vamos buscar ser essa mulher selvagem da nossa vida. E é justamente a proposta desse livro que é fazer com que a gente possa ser essa mulher selvagem, construir essa mulher selvagem, sobretudo é que nós possamos ouvir a nossa intuição feminina, considerar, lidar melhor com o nosso feminino, aprender, reaprender, começar, recomeçar, reconstruir. Então, tudo isso a gente aprende através desses ensinamentos de uma forma lúdica, porque ela traz contos, ela traz histórias. E o que seria de nós sem as histórias, né, que é contado de geração por geração, de antepassado por antepassado, a história, a nossa história, a história da nossa família, a história das pessoas que a gente convive. Olha que interessante, nós somos constituídos de histórias, e esse livro traz histórias que são passadas de gerações por gerações, há séculos e séculos que estão na nossa sociedade, que fazem parte do nosso consciente coletivo, que fazem parte daquilo também que nos impacta, daquilo que nos ajudou a construir. E quero dizer, Maria, que você está linda, viu? Hoje você está uma mulher Ah, selvagem. Está muito linda. obrigada. Eu hoje estava na correria, então eu estou aqui no melhor que eu posso, mas foi bem corrido. Mas assim, esse livro, ele foi muito significativo, foi um desafio que você convidou, né? E eu aceitei porque eu já tinha interesse de conhecer esse livro, essa proposta, e realmente ele foi muito desafiador. Assim, eu tentei selecionar as que eu queria, chegou a hora que não dava mais, né, para selecionar, porque muitas companheiras não deram continuidade à viagem, e nós duas foi a única que continuamos no barco. Só que ele foi bem desafiador, porque assim, ele não é um livro qualquer, ele é um livro que mexe com a nossa alma, né? Ele fala nas entrelinhas coisas que a gente nem sempre a gente está pronta, a gente está preparada ou pronta para ouvir. E ele não é só um livro, por mais que ele fala da mulher selvagem, ele é um livro
que eu usei ele com homens, eu comentei aqui algumas vezes, né? E toda vez que eu usava era fantástico, porque as histórias, ela não há limites, né? O poder de um conto não tem limites. Então, não podemos dizer que esse livro é só para mulher, porque esse livro é para a alma humana. Então, os homens também são edificados, né? São movidos, transformados à leitura desse livro, porque ele é um livro de conto. E quando se trata de conto, ele fala com a nossa alma, com a nossa psique, com os arquétipos, né, Maria? Então, ele foi fantástico, muito desafiador. Exatamente, porque a gente, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo também que vai de encontro com alguns aspectos da nossa própria história. A gente está aqui enquanto profissional, psicóloga, mas a gente também foi impactado de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito íntima, sobretudo em alguns contos muito fortes, como o conto do Barba Azul, do Patinho Feio, de La Flona, e Sapatinhos Vermelhos. São contos assim que trazem uma reflexão muito forte sobre o feminino e sobre também a nossa postura diante, né, assim, da sociedade, daquilo que a gente vai construindo, daquilo que a gente pensa também referente aos contos que é passado para a gente, e aí a gente percebe que não é exatamente, né, como foi passado, como a gente compreendia, vai ali também reconfigurando, é como se fosse uma colcha, né, realmente detalhes que a gente vai, conforme lá o primeiro capítulo, e a gente chegou no 15º capítulo. Eu estou muito feliz e já estou assim com os olhos lagrimejando de emocionada, porque a gente começou essa jornada ano passado e a gente está finalizando, né, assim, de um ano para o outro. Tantas coisas aconteceram na nossa vida, é, perdas, ganhos, recomeços, começos, e a gente junto conseguiu conciliar essa jornada, você falou. Começamos com outras colegas, estamos finalizando aí só nós duas. E na vida é assim, a gente começa alguns projetos, algumas pessoas ficam pelo caminho, mas não significa que elas não continuaram a jornada. Foram outro tipo de jornada, outras prioridades. E assim, a gente vai percebendo também que esses ensinamentos fazem parte da vida, fazem parte daquilo que a gente vai buscando sobre o nosso autoconhecimento, sobre o nosso desenvolvimento emocional. E esse capítulo ele não tem um conto, como a gente está acostumado, né? Assim, durante toda essa jornada, ouvimos tantos contos interessantes, porém ele não deixa de ser tão rico quanto todos os outros contos. E eu trago aqui, né? Peço licença para ler, porque eu achei muito interessante uma parte aqui que ela diz, né? Tenhamos em mente que não se pode esconder o que há de melhor. A meditação, a instrução, todas as análises de sonhos, todo o conhecimento dos verdes campos divinos não tem nenhum valor se forem guardados para a própria pessoa ou para uma dúzia de escolhidos. Portanto, apareça. Apareça onde quer que esteja. Deixe pegadas profundas, porque você pode fazer isso. Seja a velha da cadeira de balanço que embala uma ideia até ela volte a remoçar. Tenha a coragem e a paciência da mulher na história do urso da meia-lua, que aprende a ver além da ilusão. Não se distraia queimando fósforos e fantasias como a pequena menina dos fósforos. Não desista até encontrar a família a qual pertence, como o patinho feio. Despolua o rio criativo para que Laflona encontre o que pertence. Como a donzela sem mãos, deixe que o coração paciente a guie floresta afora. Como La Loba, colhe os ossos dos valores perdidos e cante para devolvê-los à vida. Perdoe tanto quanto puder, esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. As filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você. E o que é mais importante, seguir seu exemplo. Os recursos da vida, como a natureza instintiva, são muitos, e as respostas mudam à medida que você muda, É e o aqui, né? mundo muda, e por isso não se pode dizer.
Faça isso e aquilo nessa ordem exata, e tudo ficará bem. No entanto, durante toda a minha vida, sempre que encontrei lobos, tentei decifrar como conseguem viver, na maioria das vezes, em tamanha harmonia. Assim, tendo como objetivo a paz, sugiro que você comece agora mesmo com qualquer item da lista. Para quem estiver se esforçando, pode ser de grande ajuda começar pelo número 10. Aí ela traz algumas normas para a vida dos lobos. Primeiro, coma. Segundo, descanse. Terceiro, perambule nos intervalos. Quarto, seja leal. Quinto, ame os filhos. Sexto, queixe-se ao luar. Sétimo, apure os ouvidos. Oito, cuide dos ossos. Nove, faça amor. E 10º, uive sempre. Fantástico, amei essa listinha dela. E como é interessante, né, que temos, cada uma de nós, mulheres, temos um pouquinho disso dentro de nós. Por exemplo, eu já fazia muita coisa dessa lista na intuição, na pandemia mesmo. Sempre que assim, várias vezes no dia eu saía para dar uma caminhada e respirar com o meu cachorro, várias vezes. Na verdade, quem precisava era eu, né? Respirar. E então, assim, essa questão de perambule nos intervalos, eu precisava desse tempo, sabe? Dessa conexão comigo mesmo. Então, e tudo de forma intuitiva, né? E ela fala coma, descanse, a importância do descanso, né? O descanso reparador. Estamos numa época tão frenética, né? Que a gente quer produzir, 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 produzir. E às vezes a gente precisa descansar também. Às vezes não, sempre. Todos os dias tem que ter um momento de descanso, uma pausa, né? Perambule nos intervalos, essa questão da gente permitir ficar, né, livre, se conectar com a gente, contemplar a natureza, né? Eu gosto muito disso. Seja leal, ame os filhos, queixe-se ao luar. Você já fez isso, Maria? Falar com a lua? Queixe-se ao Eu luar. sempre faço. Delícia, Eu, eu amo. Gente, quando eu vejo a lua, eu amo a lua. E aí então assim, parece que tira de nós uma oração, né? Dá vontade de conversar. Então, e não é com a lua, mas é um simbólico no sentido, né? Que ela nos leva a gente colocar para fora aquilo que está dentro de nós. Então, é bem interessante. Apure os ouvidos, cuide dos ossos, faça amor, uive sempre. Como é esse uive sempre para você, Maria? uivar sempre é sempre buscar ser uma mulher selvagem, né? Uivar é realmente buscar se reconectar sempre com esse instinto que existe dentro da gente, para que a gente, né, ela fala sobretudo o 10º, para a gente não esquecer, para a gente nunca nos abandonar e para a gente buscar sempre encontrar o nosso caminho, buscar ser o nosso modo de ser, para que a gente possa uivar diante de cada fase que a gente passa pela vida, seja as fases boas, seja as fases ruins, não importa. Quando a gente realmente sabe que a gente é uma mulher selvagem, ou pelo menos a gente passou por esses ensinamentos, a gente vai conseguir compreender que, mesmo que a gente esteja passando por um momento muito difícil, ou que a gente esteja totalmente desligada da nossa essência, desconectada ou perdida dentro é, dos nossos objetivos, daquilo que a gente quer, a gente precisa uivar. E uivar é buscar essa conexão. Para mim, né? Eu entendi assim de uma maneira muito subjetiva, que seria a gente sempre se perguntar o que que eu posso fazer por mim? O que que eu posso receber de outras lobas? Eu posso uivar tanto no sentido de me encontrar, e eu posso uivar também para com que outras mulheres possam me ouvir em um momento que eu possa estar precisando e eu receber essa ajuda, para com que eu possa reconhecer outras lobas, ou também para com que outras lobas possam reconhecer que eu também sou uma loba. E a gente vai, durante esse processo, se encontrando nos nossos caminhos. La Loba, somos todas juntas uivando
na nossa matilha, somos todas La Loba, para que a gente possa, durante desses ensinamentos, desses 10 ensinamentos gerais, a gente nunca possa esquecer que apesar, né, de todas as dificuldades que porventura possamos estar passando e que vamos passar durante a vida, que faz parte, para com que a gente possa sempre reconhecer que somos sim uma mulher selvagem e a importância da gente saber a hora da gente saber correr, a hora da gente descansar, a hora da gente estar, a hora para tudo, porque eu percebo que às vezes a gente passa uma vida inteira buscando, focando em alguma coisa e aquela coisa já não faz mais sentido em algum ponto e você continua correndo. Às vezes você enfrenta uma vida de maratona e você não esquece, você esquece, na verdade, que um momento de descansar, um momento de que não é mais para correr, um momento que você precisa olhar para o lado e ajudar outra loba, um momento de lutar, mas tem momento que você não vai estar lutando na sua vida. E às vezes a gente percebe muitas pessoas adoecidas, ansiosas, depressivas, justamente porque não conseguem reconhecer a hora. É importante com que a gente possa reconhecer os momentos que a gente está passando na vida. Reconhecer e aceitar, né? Porque assim, às vezes a gente reconhece, mas a gente não aceita, como você falou. Então, entender o momento e aceitar, né, que há todas as estações da nossa vida. E que, assim, tem gente que não aceita, né? Que fala que eu tenho que, por exemplo, tem que estar sempre bem. Isso não existe. Só que a gente não pode perder a nossa voz, né, Maria? Eu lembro que eu que comecei com você a primeira live, que falou da La Loba, né? E a La Loba era a mulher que cantava sobre os ossos. Ou seja, a dor, a luta não pode tirar a nossa voz, né? Aqui teve histórias que falou sobre o clã das cicatrizes, né, das marcas, que cada cicatriz, às vezes até as nossas doenças atuais, tem uma história. As nossas rugas tem uma história, né? E então, assim, a gente não tem que ter vergonha de dizer que nós somos, ou lembrar que para a gente estar aqui hoje, né? A gente passou por altos e baixos, a gente foi aquela mulher lá da lua, né? Do urso da meia-noite, que atravessou montanhas, rios e no foco de buscar aquele pelo, né? Então, essa nossa busca de conhecimento, não só para a gente, porque a partir do momento que, como eu falei, esse livro foi desafiador, eu tenho certeza que foi para você, foi para mim, mas a gente não parou. E por quê? Mesmo com as dificuldades. Porque assim, a gente também está ajudando outras mulheres. A gente foi aquela que persistiu, entendeu? Mesmo diante das lutas, sangrando muitas vezes, porque, gente, esse livro ele é assim, né? Teve textos que eu não consegui ler, vou ser sincera. Mas o que acontece? Agora, chegando ao final, o que me deixou foi eu preciso voltar e ler ele de novo, sabe? Aquela sensação que eu pulei partes, porque eu não dava conta. Teve coisa que eu parei porque passava mal. Então, e eu vejo que não foi só eu vejo muitas pessoas, né? Muitas psicólogas ou contadoras de histórias fala da dificuldade que foi terminar esse livro. Mas por quê? Porque é isso mesmo, ele mexe com a nossa psique, e tem hora que a gente não está dando conta, tem hora que a gente não quer ver aquilo e tá doendo, e tem hora que tem que parar mesmo, e tem hora que tem que voltar também para dar continuidade ao seu autoconhecimento, né? Então isso é fantástico. Eu acho que eu vou levar esse livro para a vida e vou ler ele de novo. Eu não vou esperar 7 anos para ler, não, viu? Eu vou ler ele de Eu novo. também pretendo ler de novo, assim, tem alguns capítulos que foram muito fortes para mim e que a gente realmente ficou ali alguma coisa que a gente precisa voltar. Pensar de que o que a dificuldade que a gente está tendo de leitura, está sendo cansativo, pode ter um significado de estar esbarrando com a nossa história, com algo que a gente está tentando evitar, né? Tudo está conectado. Quando a gente muda um comportamento, a gente muda toda a nossa forma de ver, de viver a vida, né? Por que que a gente sempre diz não? Por que que a gente sempre diz sim?
por que que a gente aceita, a gente recusa, você fala, né, assim, da importância sobre a gente aceitar os momentos que a gente está vivendo, porque quanto mais você nega, quanto mais você não aceita que porventura você pode estar em uma situação que você nunca desejou, ou que você nunca quis, fica muito mais difícil para você passar e se prolonga muito mais aquela situação, né? Então, assim, quais são, né, os fatores que fazem com que a gente negue ou não aceite aquilo? É importante a gente perceber, a gente estar atento aos detalhes, a gente aprender a andar com as próprias pernas. Mas para com que a gente aprenda a andar com as próprias pernas, é importante com que a gente possa ter modelos, referências. Quais são as mulheres que você se inspira? Né? Assim, as mulheres da sua família, as mulheres da faculdade, as mulheres do teu bairro. É importante com que a gente possa olhar para aquela mulher que a gente identifique como sendo uma laloba, às vezes a nossa avó, a nossa mãe, uma tia, uma professora, você vai ver, poxa, né, eu acho tão, tão forte aquela mulher, eu acho tão interessante a postura, a forma como ela lida com as adversidades, com os intempéries da vida. E aí você vai se identificando e você vai encontrando outras lalobas para com que você também possa ser uma laloba. Esse eu acho que um dos maiores ensinamentos que Clarissa traz para a gente é como que a gente pode ser uma laloba, como que a gente pode trilhar a nossa jornada sozinhas, mas ao mesmo tempo identificando através do uivo toda uma matilha, porque a gente vai precisar também sempre do outro, para com que a gente possa também se reconstruir e se identificar conforme a gente vai amadurecendo na nossa vida. Porque a gente vai percebendo que nós somos seres repletos de relações, relações familiares, relações no trabalho, com amigos, relações amorosas, e a forma como a gente lida, e ela traz essa questão dos aspectos femininos, dos aspectos masculinos que tem dentro de nós, né, do arquétipo da mãe, do arquétipo da mulher, e como que a gente vai conseguindo conciliar e conseguindo ter uma harmonia e um equilíbrio dentro de todas essas mulheres que existem dentro de nós, para com que a gente possa não apenas ser só a mãe, não apenas ser só a filha, mas para com que a gente possa, dentro de todas essas mulheres que existem dentro de nós, buscar uma harmonia, um equilíbrio que ela traz, né? Que as mulheres que correm como os lobos, elas possibilitam transformação, elas possibilitam força, e é isso que a gente traz para todas as mulheres que acompanharam para a gente, que nos acompanham nessa jornada, né? Para que a gente possa aparecer, para que a gente possa compreender que através da coragem e da paciência, a gente nunca desista de nós mesmas, através desses pontos, através dessas histórias, porque a gente passa a perceber que a gente tem a nossa própria história, a gente também tem o nosso próprio conto, né? E o que a gente pode fazer com esse conto? Qual é o final? E aí ela traz uma coisa muito interessante para a gente, né? Assim, para a gente nunca desistir. Às vezes somos nós que vamos precisar quebrar padrões, romper barreiras, sair desse lugar de vítima, né? Não que a gente não tenha passado por situações difíceis, porventura por situações traumáticas, situações muito dolorosas, uma história de vida de muito sofrimento, mas às vezes a gente se coloca naquele lugar de vítima, às vezes a gente vai para o fundo do poço e a gente encontra também nesse lugar um lugar de conforto a um ponto que a gente não quer mais sair dali, ao ponto que a gente também não consegue forças para sair. E esse livro ele vem mostrar para a gente que esse não é o lugar que a gente merece estar, nem no fundo do poço, nem no lugar de vítima, que mesmo que a gente tenha, né, passado por situações adversas, a gente pode assumir o controle da nossa vida, a gente pode potencializar a nossa força, porque essa força, ela não existe só em nós, ela está na nossa história, ela está na nossa ancestralidade, né? A Sim. gente tem.
essa força que vem mesmo quando a gente imagina ou a gente supõe que a gente não tem mais força para lutar. Verdade, fantástico. E eu lembro daquela história, não lembro agora qual foi a história, mas ela conta, a Clarissa, lembra que ela, eu não sei se ela teve um sonho, que ela viu uma mulher, assim, uma senhora, e uma senhora falava, sobe aqui. E ela falava assim, não, eu não posso subir em você. Tipo assim, eu te respeito, né? Eu te honro, eu não posso subir nas suas costas. Só que a mulher continuava e falava assim, e sobe e olha para baixo. E quando ela olhava, havia uma escada de mulheres, uma em cima da outra. Então, assim, a nossa força a outra pessoa pode estar precisando da nossa força, né, Maria? A outra pessoa pode estar precisando do nosso uivo, do nosso canto, né? Então, as mulheres, elas precisam se unir mais, né? Eu acho que as mulheres, elas não têm, nós não somos inimigas. Nós somos, se a gente não tiver compaixão umas das outras, aí a gente vai esperar que os homens tenham, né? Não, quem sabe que, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de compaixão para essa geração, para a geração que já, né, que está passando, que tem a sua sabedoria. Eu amo, é interessante. Eu acho que eu era muito instintiva, gente, porque eu sempre gostei de estar com senhoras, sempre. Então, assim, eu era adolescente e eu ia lá para o encontro das mulheres. Aí as mulheres, elas são um monte de mulheres casadas, idosas. Sempre que você está com as velhinhas, você foi criada com vó, então eu sempre então é muito gostoso isso. Eu sempre me senti muito acolhida. E a gente aprende demais. Então, tem horas e é gostoso ouvi-las. Esses dias eu fui em encontro, né, em um retiro, e uma senhorinha. E aí eu comecei a conversar, né? Eu estou estudando aí umas coisas, a medicina germânica, a questão da psicossomática. E aí eu falei assim, eu conversando com uma amiga, e a velhinha entrou na história, 65 anos. E aí ela falou, eu tô passando por tudo isso, a mulher falou, né? Que eu tava falando sobre o sintoma de doenças na veia coronária, uma coisa assim. E aí ela falou, eu falei assim, olha, eu tô estudando ainda, não entendo, né? Mas eu posso ler o que é que o livro diz sobre isso. E aí a gente começou a conversar, começou a fazer acho que mais de uma hora, gente, que delícia. E ela contou, e eu contei, e ela falou assim, faz sentido, faz todo sentido, nossa. E ela falando que ela tem uma netinha, que assim, ela já é bisavó, né? E ela tem uma neta e ela fala: a mulher do meu neto é como se fosse uma filha para mim. E eu vejo ela sofrendo com as crianças dela e eu falo assim: se acalma, porque você está passando tudo isso para os seus filhos. Olha que sabedoria. E eu expliquei para ela que é verdade que as doenças das crianças é muitas vezes nossas doenças. É do adulto que está vibrando e eles são uma esponjinha e eles puxam aquilo da gente. E assim foi uma tarde maravilhosa, gente, né? De ela passou a experiência dela e eu passava meu conhecimento e a gente foi se trocando. Foi muito bom, foi muito libertador. Mas é isso, a gente precisa. Essa troca é muito rica, sabe? E muitas vezes a mulher não se permite. Quantas mulheres estão caladas e adoecidas? Eu percebo que a doença se a boca não fala, o corpo fala. E a doença emocional é de pessoas que aguentaram muito, sabe? São pessoas que já lutaram muito, engoliram muito. E agora precisa perambular, fazer uma viagem para dentro de si mesmo, para que a gente possa ver, né, os erros que fez, aceitar, perdoar, liberar, refazer, recomeçar, por causa disso, porque a gente parece que trilha um caminho, né? E aí, quando as coisas não saem como a gente quer, ou como a gente esperava, né? Na vida tem altos e baixos. E aí a gente precisa dessa desenvoltura da mulher selvagem, de garra, de eu estou chorando, né? Mas eu vou construir uma. Como é que fala? Vou tecer uma. Vou criar algo disso, vai sair alguma coisa disso. A esperança. Então, mulheres, nunca percam a esperança, né?
A gente precisa muito, assim, uma ajudar a outra. Mulheres mais velhas, ajudem as mais novas. Mulheres mais novas, não tenha vergonha de conversar com as mulheres mais velhas, sabe? De bater um papo. Ó, depois que a gente se fez a live da, da Bobo, eu nunca. Olha que interessante, né? Fizemos a live, aquela live foi difícil, né? É tão difícil que foi tão difícil que a gente nem conseguiu salvar. Eu falo que acho que é a vibração, né, Maria? E E a aí, única live que a gente não conseguiu salvar. porque era difícil o tema. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui nesse retiro também, né, que é cheio de senhoras de várias idades. Aí uma senhorinha lá fez uma brincadeira, eu nem entendi a brincadeira. Aí depois eu fui entender que ela falou com segundas intenções. Eu ri tanto, e aí eu falei assim, nossa, foi essa, aí tipo assim, é isso aqui, ó. Aí eu falei, expliquei pra ela que esse tipo de coisa cura. E ela foi tão espontânea, menina. Ela fez uma brincadeira, né, assim, fez uma piada com duplo sentido, mas eu demorei de cair a ficha, né, pra mim. Mas fez sentido, e todo mundo começou a rir, até ela mesma. Então, olha que gostoso. Então, essa troca enriquece. Essa troca de várias idades, mulheres mais novas com mulheres mais velhas, as crianças, sabe? Essa geração precisa da gente, sabe? As meninas precisam da gente, das mães, das tias, das avós, porque tá todo mundo tão preocupado às vezes com a vida profissional, com ganhar dinheiro, e a gente está perdendo esse contato, essa coisa de clã, sabe? De estar junto, de sentar. Claro que a gente hoje em dia não tem mais fogueira, né? Você está na beira da fogueira para contar histórias. É interessante que eu estava lendo e falava bem assim: precisa faltar energia para a gente parar e conversar, né? Precisa, né? Teve alguém que falou assim que faltou energia mais de 2 dias e isso uniu tanto a família. E a gente não precisa, gente, a gente pode provocar esses momentos, né? A gente pode provocar esses momentos de intimidade, de troca, de contar histórias, porque isso é muito rico, tanto para quem conta quanto para quem ouve, né? Exatamente. E ela fala aqui no livro, né, que sempre que se conta um conto ou uma história, né, não importa o lugar, não importa a hora, não importa a estação do ano, o fato de uma história estar sendo contada faz com que um céu estrelado e uma lua branca entrem sorrateiros pelo beiral e fiquem pairando acima da cabeça dos ouvintes. Às vezes, ao final de um conto ou de uma história, aposento enche-se de amanhecer. Outras vozes e fragmentos, né, fazem com que não importe, né, se tenha ficado para trás ou se tenha ficado alguma parte. O importante é que a alma está sendo criada e reconstruída. Né? E na maior parte das vezes, as histórias elas são determinadas pelas sensibilidades das pessoas que estão ouvindo, né? Pela necessidade interna e externa. Vai muito da subjetividade também, que cada um ouve os contos, ouve as histórias. É importante também com que a gente valide a nossa própria história. É importante com que a gente valide a história da nossa família, a história das pessoas com que a gente convive, até para com que a gente possa reconstruir, porque a gente só pode quebrar barreiras, a gente só pode quebrar ali uma roda de doença, né? Quebrar o ciclo de uma família de repente adoecida, de uma família, né, de comportamentos muito tóxicos, se a gente olhar para isso com cautela, para a gente olhar para essa história e buscar compreender. Quanto mais a gente foge da nossa própria história, quanto mais a gente luta, quanto mais a gente nega, mais fica difícil a gente se conectar, porque a gente só consegue superar quando a gente aceita e quando a gente se conecta para com que a gente possa reconstruir, para com que a gente possa quebrar aquele ciclo, para com que a gente possa, através de nós, do conhecimento, porque é só através do conhecimento que você consegue realmente ter esse processo de autocompreensão da sua própria jornada. E a gente fala, né, o projeto tem o nome de jornada, e essa jornada ela vai ser uma jornada contínua para a vida toda, porque a gente sempre vai estar em constante aprendizado, porque a gente sempre vai estar se reconhecendo, né,
como La Loba, como Mulheres Instintivas, quebrando tradições, contando histórias, fazendo com que, né, as nossas crianças, a nossa própria história também seja recontada. Que história que a gente quer contar para as nossas crianças? Que história que a gente quer contar para as pessoas da nossa vida, né? Então, assim, para a gente começar a refletir. Apesar de algumas pessoas usarem as histórias apenas para diversão, no seu sentido mais antigo, as histórias são como arte medicinal. Existem os que foram convocados por essa arte medicinal e os melhores, na minha opinião, são os que se deitaram com a história e descobriram dentro de si mesmos e em profundidade todas as partes que se harmonizavam, todas as histórias que foram ouvindo durante a vida. Ao lidarmos com as histórias, estamos trabalhando com a energia, com a eletricidade. Ela pode animar, iluminar, e no local certo ela pode causar muitos efeitos, né? E aí ela traz que ela espera que todos possam conhecer, né, as suas próprias histórias, possam conhecer histórias novas, possam conhecer histórias e aprendizados através desses contos, que nós possamos elaborar, que nós possamos nos reerguer com o sangue, com as lágrimas, com o riso, e que nós possamos florescer, até que a gente vire uma flor, né? Então a gente vai ser capaz de ser o bálsamo, que também tem uma missão, que é uma única missão de florescer, de sermos flor. Perfeito. Perfeito, Maria. A gente, assim, esse capítulo é pequeno, mas ele é um resgate, como se ele fosse uma síntese de tudo, né? Ele faz uma síntese de tudo, do todo o livro. Ele é um livro antigo, tem mais de 20 anos, mas ele é um livro super atual. Eu espero que um dia minha filha leia ele. Eu já conto algumas histórias, gente. Estou usando muito esse livro, as histórias em terapia de grupo. Terapia de grupo para adolescente, para criança, sabe? Às vezes terapia individual, porque é incrível. Quando a gente lê, é incrível como a gente atrai naquela semana um monte de gente que está passando por aquela, né? Que esse conto vai fazer sentido. É assim. Então, as histórias, use histórias bastante, sabe? Vocês aí, ó, leiam histórias para seus filhos, leiam história para vocês, leiam história para os homens. Por exemplo, né? Os irmãos Green, eu gosto das histórias dele. A Disney pegou muitas histórias dele, né, e atualizou, colocou uma roupagem diferente, mas as histórias deles eram muito usadas, sabe? E ela usou muitas histórias dele também, né, dos irmãos Green. E elas falam, por exemplo, falam do risco de uma forma leve. Por exemplo, a questão do risco das madrastas, um risco, né, gente? Eu sei que hoje em dia é muito comum ter madrastas, mas, por exemplo, a história de João e Maria, né? Que a madrasta queria porque queria as crianças longe. Então, assim, eu conheço uma médica psiquiatra que ela usa muito esse livro, e eu sou apaixonada, eu sou fã dessa médica. Ela já é uma senhorinha, e ela fala assim: conta as histórias para os homens também, usa os contos, porque o conto fala, você não precisa falar nada. Conta a história de João e Maria, ela fala, aí conta a Branca de Neve. Então, se a gente for olhar, as histórias, elas têm muita lição que está ali, que você não precisa falar claramente. Por exemplo, o risco de incesto. Tem uma história, né, que é de uma princesa, é pele de asno. A mãe está com uma doença ruim, falece, vai falecer e ela faz o marido prometer que ele só vai casar com a mulher igual a ela. Ó o conto, né? Aí a menina vai, aí tem uma filha. Aí a filha vai fazendo 15 anos e aí o marido fica lá, né, naquele luto. Quando ele olha para a filha, ele percebe que a filha parece com a mulher. E aí o que ele resolve? Resolve casar com a mulher, com a filha. E aí a menina percebe e a menina não quer isso. Mas aí ela vai dar um desafio pro pai. Eu quero uma roupa de pele de asno com tantos tecidos, quero tecido do sol, tecido da, sabe assim, inventa uma coisa bem difícil. E o pai, para casar com essa filha, ele consegue todos os desafios que ela propõe.
Aí o último recurso que ela teve foi fugir. Então, assim, ó, conta a história de um incesto, assim, a tentativa, né? Mas de uma forma tão, sabe, natural, tão. Aí essa menina se esconde na floresta, vestida de pele de asno, os caçadores e um príncipe encontrar ela, sabe? Então tem toda uma história. Então é muito rico, gente. A história você pode ensinar para os seus filhos tantas coisas, valores, princípios, né? Através de um conto, através de uma história e é terapêutico. A doutora Eleonor fala que não é no muito, não muito falar. Então, a história por si ela já é terapêutica. É tanto que a própria autora, né, a Clarissa, ela fazia trabalho com mulheres e ela lia as histórias e ela provocava que as mulheres fizessem o quê? Colocasse para fora através de alguma criação. Então, elas faziam artesanato, pinturas, coisas com argila. Então, tudo que mexe com as mãos, né? Que ia ajudar a integração do externo com o interno, do consciente com o inconsciente. E ela fala, não é muito falar. Ela fala que a própria história já vai fazer um caminho terapêutico na nossa subjetividade. Eu acho fantástico, depois que. Aí ela tem desafiado ler esse livro, né? E você foi, me desafiou também, né? Que lá quando você propôs, eu falei, vamos lá, vamos aceitar o desafio, né? E é isso, gente. Vamos ler mais para nossas crianças, né? Ler contos, buscar mesmo contos antigos. Eles são muito ricos e que a gente seja essa mulher selvagem, essa mulher guerreira, essa mulher que não desiste, que cortam as mãos dela, mas ela vai, as mãos nascem de novo, né? Que a gente seja essa mulher, assim. Muito interessante. Aquela mulher, o conto da lua, do urso da meia-noite, gente. Aquela mulher que faz de tudo porque quer o marido de volta. E quando ela chega lá na casa da senhorinha, a senhorinha só fala: você aprendeu? Foi difícil, né? Lutar com aquele urso? Você aprendeu todo o caminho? Foi, então, a pessoa casa e lute. Faça a mesma coisa. Ou seja, não é fácil, o casamento não é fácil, nada na vida é fácil, né? A nossa profissão é desafiadora, cada paciente é desafiador. A gente, e aí é o que é interessante que eu me veio uma frase que você deve conhecer, que ao se conectar com o paciente, que não seja o paciente, um doente um livro ambulante, né? Cheio de conhecimento. Mas nessa hora é uma alma tocando outra alma, né, Maria? Então eu lembro que é mais ou menos isso. Não lembro ao pé da letra a frase, mas esse livro é isso. Ele permite que uma alma toque a outra. Sabe, a gente aqui, né? Eu toquei a sua alma, você tocou a minha. Eu tenho certeza que tocamos muitas almas que se identificaram, e isso é muito lindo. Quero agradecer, tá, pela oportunidade, né? E eu vou ler de novo, eu prometo para mim mesma, porque eu pulei muitas páginas que não dava conta. Eu que agradeço a parceria, né? Essas 15 lives aí que a gente enfrentou, essa jornada. Foi uma jornada muito bonita, apesar de não ter sido indolor. E fala muito do processo de autoconhecimento. Às vezes a gente quer buscar algo muito simples, a gente quer que diga, né? E a gente precisa realmente ter a nossa própria jornada, a gente precisa ter as nossas próprias descobertas para com que a gente possa florescer. Esse livro é incrível, é um livro que todas nós deveríamos ler. E se você não leu, assiste, né, todos os contos aí, a gente tem, tá todos salvos. Tá salvos aqui no IGTV, todas as lives ficaram salvas, exceto a live do Balbo, que fala da sexualidade. E as lives estão também no YouTube. Assistem, compartilhem e até o próximo projeto, que tenho certeza que muitos projetos virão. Obrigada de coração, Cíntia, por essa jornada incrível. Que alegria poder compartilhar esse uivo com você, né? Que alegria poder ter aprendido tanto com a sua história, com o seu conhecimento profissional. Você é uma profissional incrível, foi muito prazeroso fazer com você essa jornada. Obrigada. Obrigada também, foi muito bom, foi muito rico, foi desafiador, não falei, né?
houve dores, doeu bastante. Tenho que, gente, esse processo gera dor, gente, faz parte da vida. Mas a gente não é daquela que a gente retrocede, a gente enfrenta a dor, vai chorando mesmo, a gente vai. Tem muitas vezes aqui a gente estava com lágrima de sangue, né, Maria? Porque É nós, verdade. primeiro passa por nós, né? Então, se a gente não tratar aquilo em nós, se a gente não enfrentar, se a gente não cuidar, a gente não vai conseguir ajudar o outro. Então, nós também somos humanos, tá? Quando vocês reconhecerem um profissional, ela também é humana, ela também é tratada, ela é cuidada. A gente tem esse cuidado, né, Maria? Então é isso, gente. Foi Sim. muito bom. Leiam esse livro. E é isso. Muito obrigada por tudo, por essa viagem de um ano, né? Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.